Mais uma vez eu tenho o prazer de oferecer para você um presente aqui em nome do programa Lições da Bíblia, já bem aqui no início do segundo bloco do programa de hoje, que é a oportunidade de você ter em sua casa, gratuitamente, esta série de estudos chamada Princípios. Ela é num formato revista, com temas super modernos, relevantes, que você vai gostar muito, tenho certeza, se você ligar para o telefone código de área 12 21 27 31 21. Alguém vai te atender na escola bíblica, no horário comercial, ok? E você vai poder dar o seu nome, o seu endereço. Nós vamos enviar para você com muita alegria esta série de estudos cujo um tema que impacta muito quem estuda essa série é a volta de Jesus. Você vai amar tudo aquilo que está escrito aqui nesse material, aquilo que está escrito sobre a volta do Senhor Jesus. Se você preferir pela internet, entre no blog do programa, novotempo.com, está aí na sua tela o nome, o endereço, nosso endereço eletrônico, novotempo.com/lições da Bíblia. Aí você vai clicar em cima da imagem igual dessa revista e vai poder solicitar o seu curso bíblico, tá certo? A gente espera que você goste muito daquilo que você vai ler e será um prazer enviar esse presente até você. Estamos falando sobre o último tema dessa temporada, falando sobre a restauração final da unidade, que vai ser marcada com a volta de Jesus. Vimos aqui no bloco anterior a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3, a promessa de que ele vai voltar a essa terra. Vários comentários fizemos, mas na sequência, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre promessas de restauração. Você já falou sobre aqueles que perdem um ente querido, não teremos mais a morte, não é? Nesse processo de restauração. E eu queria emendar a esperança para aqueles que perderam uns entes queridos ou entes queridos e aquilo que vai desaparecer para sempre do meio da raça humana, que é a morte, como está em Apocalipse 21. É verdade. Aqui, interessante que o livro de Gênesis começa com a criação, né? Os primeiros capítulos, e aí quando a gente vai para os últimos capítulos da Bíblia, a gente já encontra a recriação, né? A restauração de todas as coisas. E não só isso, nós encontramos assim algumas nuances do que será isso, né? Porque quando nós lemos, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 11, nos dá algumas nuances, pastor. Me permita ler aqui, por favor. O verso 6 do capítulo 11 e o versículo 6 do livro de Isaías, aonde diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. E por aí vai. Nós encontramos aqui um cenário de harmonia, né? De harmonia total. Harmonia total, que a desarmonia que entrou com o pecado, com a saída do pecado, vamos dizer assim, todas as coisas são restauradas, a harmonia é restaurada. E não só isso, mas a morte, o sofrimento e tudo aquilo que entrou em nosso mundo como consequência do pecado desaparecerá com o retorno da pessoa de Cristo. Que coisa boa, né? Essa linda promessa de restauração. Quem é que não gosta de ouvir, não é? Isso enche o coração da gente, isso nos traz esperança, nos traz a certeza de que tudo valeu a pena. Apesar da gente viver num mundo de pecado, mundo ruim, cheio de problemas, de desunião, em Cristo podemos encontrar a união e na volta de Cristo a consolidação de todo pensamento de unidade. Por isso que é bom a gente confiar no plano de Deus. Lá em Apocalipse 21, pastor Fred, versos 1 a 5, tem uma promessa fantástica relacionada ao intruso no meio da raça humana, que é a morte.
foi a consequência do pecado ter entrado no mundo, a consequência da decisão dos nossos primeiros pais. Como é que você vê esta promessa consolidando aqui a restauração final do processo de vida eterna para a humanidade novamente? Eu acredito que uma das maneiras da gente ter uma compreensão da nossa realidade de pecado é a injustiça. Grandes injustiças, o mundo é injusto, os sistemas, né, que envolvem aí as relações humanas está permeada de injustiça porque o ser humano ele caiu numa experiência de pecado, ele se desconectou de Deus. O pecado é um afastamento de Deus, uma quebra nessa relação com Deus. Então, infelizmente, a humanidade reflete esse quadro de injustiça. Eu vou entrar no texto de Apocalipse 21. Claro. Mas aqui a gente tem, por exemplo, o verso áureo, o verso chave do nosso guia de estudos, em que Pedro diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, temos aqui no texto de Apocalipse 21, eu diria assim, a realização, a concretização dessa promessa, em que Deus habitará conosco, né? O próprio Deus fará morada aqui conosco. Imagina um Deus eterno, um Deus onisciente, um Deus onipresente. Ele vai fazer aqui da terra a sua morada. Não haverá mais morte. Eu vou ler o texto que a gente mais se lembra, né? O verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a injustiça terá passado, os problemas nas relações sociais terão passado, a morte já não mais existirá, separação. Então, eu diria assim, é a nossa grande esperança. Paulo diz assim, que é a bendita esperança. É a nossa grande esperança em Cristo. Claro. No que diz respeito à morte, a dor que ela traz ao coração de uma pessoa, como dizem muitos, né, só sabe quem já passou por isso, querido, sabe? Né? E veja, Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 55, Paulo se alegrou com essa promessa, né? Quando ele diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão, né? Então, a gente percebe que ali os relacionamentos serão restaurados para sempre, né? Onde as pessoas que ressuscitarão, elas serão reais, porque ele diz no mesmo capítulo que no abrir e fechar de olhos, né? Tudo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, né? Então, um novo corpo, né? Tudo aquilo que o pecado, que a morte levou, a restauração de todas as coisas trará de volta com perfeição. Isso deve encher o nosso coração. Então, quanto às perdas, nós podemos estar certos, nós podemos chorar hoje, nós podemos ter uma tristeza indescritível por perdermos alguém, por estarmos sofrendo com a saudade de alguém, né, pela morte. Mas nós temos a bendita esperança, nós podemos crer plenamente de que logo, muito em breve, o Senhor Jesus virá e restaurará todas as coisas, trazendo os nossos entes queridos de volta, como está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, né? Exatamente. Que a gente não se entristeça como os demais, que não tem esperança. A ressurreição é um tema bíblico dos mais relevantes, né? Especialmente por sabermos que aquilo que é mais certo para cada um de nós é a morte. Todos nós sabemos que um dia iremos morrer. Se Jesus não voltar, esta é a coisa mais certa na vida de cada um de nós. A promessa da ressurreição torna-se muito relevante porque esta realidade mortal que vivemos, ela será revestida de imortalidade. No abrir e fechar de olhos, seremos transformados e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Essa promessa, ela deve ser levada, porque recentemente, por que eu estou fazendo essa pergunta? Recentemente uma pessoa
um pouco agnóstica, assim, ela veio questionar alguns fundamentos da minha crença, da minha fé. E eu percebi que não fazia diferença para ela ter ressurreição ou não, porque ela não acreditava em nada, não é? Como é que a gente pode permanecer firme ao lado desta promessa, mesmo que ela demore? Não tenha dúvida. Como é que a gente pode permanecer firme? Importante destacar que ela não demora mais do que uma vida, É, porque nós só temos uma vida. exatamente. Então, pode durar ou demorar o quanto demorar, Aham. mas para mim, ela demora o tempo da minha vida. Eu não sei se eu vou cessar de viver amanhã ou depois de amanhã. A promessa ela é tão certa. Mesmo porque a Bíblia diz que a morte é um sono, é isso mesmo. Exatamente. A sua vida passou, se você morreu em Cristo, você vai ressuscitar. Né? Exatamente. Para mim, a questão da ressurreição ela é tão certa, porque Paulo ele diz assim que Cristo ressuscitou como primícias. Então, até mesmo as ressurreições que ocorreram no Antigo Testamento, elas aconteceram por causa de Cristo. Todas as ressurreições elas são dependentes da ressurreição de Cristo. Cristo morreu como oferta pelo pecado, como meu substituto, como substituto de toda a humanidade. E lá no texto de 1 Coríntios 15, quando o pastor mencionou, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, a essa existência, somos os mais infelizes, mas cremos que Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou, e ressuscitou como primícias. O que são as primícias? Antigamente, os primeiros grãos eram colhidos e levados até o templo, como oferta em reconhecimento pela dádiva do Senhor, e aqueles primeiros grãos, frutos, representavam toda a colheita. Então, a ressurreição de Cristo ela é representativa, é a garantia de que todo aquele que descansou no Senhor, quando Cristo voltar, vai ressuscitar incorruptível. Aí vai se cumprir o que Paulo disse, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então essa é a nossa grande esperança, de vivermos eternamente com Cristo e com os nossos queridos, por toda a eternidade. Pastor Manuel, a sua visão também de como a gente pode permanecer firme nesta promessa de ressurreição e restauração final? Uma delas é voltando para a palavra, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós precisamos nos concentrar diariamente na palavra, todos os dias, a fim de que ela encha o nosso coração. A fim de que nós tenhamos paciência na tribulação, paciência literal de esperar, né? Certo de que há um Deus no céu, Deus vivo, que nos criou e que está acompanhando atentamente os episódios de nossa caminhada aqui e logo, muito em breve, retornará. Esse retorno à palavra é muito interessante que você fala, porque muitas vezes a gente percebe, pastor Fred, que muitas pessoas que questionam doutrinas como a da volta de Jesus, a da ressurreição, são pessoas com um pequeno conhecimento da Bíblia, ou nenhum. Então, torna-se muito difícil a pessoa estabelecer a fé e manter-se firme, porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu só vou ter fé se eu ouvir, não tem outra saída. Então, realmente, esta é uma grande receita que a Bíblia dá para todos nós e para aqueles que estão nos assistindo aqui no programa de hoje, né? Exato, não dá para olhar para o cenário à nossa volta. Exatamente. Porque é um cenário marcado pelo pecado, pelas injustiças. Exato. Então, todas essas coisas mutáveis, imutáveis, diga-se de passagem, para pior, não pode ser o meu referencial. O referencial precisa ser aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Exatamente. E se a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra, é uma questão de fé. Não vou entrar aqui na questão da lógica e de uma série de questionamentos, mas nós cremos na palavra. Nós temos fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Hebreus ele define fé de uma forma muito bonita. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí o verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu acredito que é necessário ter muito mais fé
para acreditar que as coisas surgiram espontaneamente, sem um planejamento, do que acreditar num Deus projetista que planejou a criação. Exato. Então, é claro que, falando assim, num breve contexto, pode parecer meio vago, mas é importante a pessoa que tem esses questionamentos dedicar tempo para estudar a palavra de Deus, para verificar o que as Escrituras ensinam e questionar a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar as coisas em relação às origens. Então, como eu mencionei no início, o tema da criação é um tema que conecta redenção e recriação. Nós acreditamos que quando Cristo voltar, Ele fará novas todas as coisas. Uhum. O mesmo Deus que criou, Ele vai exercer o seu poder criador para recriar. E a volta de Jesus impactará profundamente a vida humana, né? Impactará profundamente, que ela vai marcar uma nova era, ela vai colocar fim às injustiças desse mundo, vai restaurar a humanidade. Olha quanta coisa, né, agregada. Aí fecha com o tema dessa semana, que é a restauração final da unidade, né? Muita coisa é desunida por aí, mas restauração final da unidade, né? É isso mesmo. Vamos para mais um intervalo? Claro. Minha produtora falou assim, vamos para o intervalo. Então vamos, já já a gente volta aqui ao assunto. Você não sai daí, nós voltamos já já.